Olá, povo de Deus, terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum, 1º de setembro de 2020. 1 Coríntios 2, 10b a 16. O tema do conhecimento de Deus sempre foi e continua sendo um mistério. Jesus veio revelar a face misericordiosa do Pai. E só por meio de Jesus e de seu Evangelho temos a oportunidade de nos aproximar do conhecimento de Deus. Por isso, rejeitar o Cristo é rejeitar o Pai. Assim, Paulo sofria ao ver seus compatriotas rejeitando o Cristo, pois era o mesmo que não aceitar a graça da salvação. Depois da volta de Jesus ao Pai, o caminho do conhecimento de Deus é nos dado pelo Espírito. Este continua atuando na história e nos revelando por onde podemos nos acercar de Deus. Quais são suas pegadas na história? O judeu-cristianismo se diferencia de outras religiões exatamente porque o Deus da Bíblia é um Deus próximo, de comunhão e de compromisso. A Bíblia sempre mostra Deus atuando no meio do povo. Como nos diz Gustavo Gutierrez, os modos de presença de Deus condicionam as formas de nosso encontro com Ele. Se a humanidade, se cada pessoa é o templo vivo de Deus, encontramos Deus no encontro com os homens e mulheres, no compromisso com o devir histórico da humanidade. E percorrendo os dois testamentos, chegamos à feliz formulação de fé. Conhecer a Deus é praticar a justiça. E esta somente pode ser vivida e praticada no amor. Daí que João sintetiza: queridos, amemo-nos uns aos outros, já que o amor é de Deus e quem ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Essa experiência nós a vivemos pela graça que nos é dada pela atuação do Espírito em nós e na história. Lucas 4, 31, 37. O capítulo 4 de Lucas tem um esquema muito significativo. Começa com as tentações que Jesus sofreu no deserto, passando por uma provação antes de assumir a missão. Depois, na Galileia, exatamente onde se tinha criado, em Nazaré, ele vai para a sinagoga, aí revela o seu programa de vida e de missão, assumindo para si as palavras do profeta Isaías, e no trecho de hoje se depara com o demônio num homem possuído em Cafarnaum, outra cidade da Galiléia, muito próxima de Nazaré. Depois, saindo da sinagoga, vai para a casa de Simão e aí cura sua sogra. Sua fama crescia e, ao pôr do sol, impôs as mãos sobre inúmeros enfermos e endemoninhados. Depois desse dia cheio, ao amanhecer, procurou um lugar despovoado, mas a multidão o encontrou e o quis segurar aí. Mas ele não se deixou reter, dizendo que tinha que continuar sua missão em outros lugares, em outras cidades. Estamos hoje diante de uma ação de exorcismo realizado por Jesus. Era um dia de sábado, o ambiente era a sinagoga de Cafarnaum, Jesus estava ensinando, impressionando a todos com sua forma de atuar, pois ensinava com autoridade, e dessa maneira Lucas introduz então o relato do exorcismo. Vejamos a estrutura clássica dos exorcismos nos evangelhos e fora da Bíblia, na cultura da época. Segundo o teólogo Alphonse Weiser. Primeiro, a descrição da situação do estado do possesso.
Segundo, o encontro do exorcista com o possesso. Terceiro, a tentativa de defesa do demônio. Quarto, a ordem que lhe é dada para que saia. Quinto, a saída do demônio acompanhada de demonstração. Sexto, a reação dos espectadores. Na reação do demônio, percebe-se que é um texto bem construído e que tem correspondente na cultura extra-bíblica e no Primeiro Testamento. O grito de defesa do demônio contém uma pergunta: que queres de nós, Jesus Nazareno? Tem uma constatação: vieste para nos destruir. Tem uma confissão: eu sei quem tu és o Santo de Deus. O que nos chama atenção é a sabedoria do demônio, que reconhece Jesus como Santo de Deus. Porém, essa confissão saindo da boca do demônio não tem valor algum, pois só se baseia nas demonstrações do poder de Jesus. Não podemos ver nela a extraordinária significação de Jesus. Tanto que Jesus foi enérgico com ele, mandando que se calasse e fosse embora. O demônio ainda mostra sua força atirando o possesso ao solo, mas obedeceu à ordem de Jesus e se foi, deixando o homem livre. No nosso texto, o demônio é identificado com um espírito impuro. Isto é importante, pois a lei que vigorava na época era a do puro e do impuro. E com a libertação do homem, Jesus o livra da classificação de impuro e o torna apto a exercer a cidadania plena. Por fim, temos o espanto de todos na sinagoga e uma pergunta-chave: que palavra é essa? Aqui pode estar uma porta aberta para reconhecer a messianidade de Jesus. De fato, depois disso, a fama de Jesus se espalha em todos os lugares da redondeza. Podemos hoje perguntar: o que significa expulsar um demônio hoje? E ao invés de ficarmos cultuando prática de exorcismos, como é muito comum em vários movimentos fundamentalistas, podemos aplicar essa prática de maneira contextualizada para os nossos tempos. Pois Jesus nos diz: quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Então, quem são os possuídos hoje? Como atuam os demônios nos nossos tempos? Conhecendo os evangelhos, tomamos consciência do que é entrar no seguimento de Jesus. Quais são suas obras, opções, métodos? Jesus anunciou o reino, e esse consiste na prática da justiça, na vivência do amor, na busca da igualdade. Ora, tudo o que se opõe ao reino é obra do maligno, e que atua por meio de pessoas concretas. Nem mesmo a prática religiosa pode livrar alguém de ser guiada pelo espírito do maligno. Também dizer que crê em Deus não basta, pois isso os demônios também o faziam. Jesus privilegiou a ação coletiva, reunindo o grupo dos 12, formando comunidade para dar continuidade à missão. Ele disse: eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Desta forma, somente podemos, como cristãos, continuarmos a prática do exorcismo realizada por Jesus de maneira coletiva e organizada. Jesus recuperava o possesso e o tornava cidadão pleno. Para resgatar a cidadania de tantos irmãos e irmãs marginalizados hoje dos processos sociais, políticos, econômicos, religiosos, precisamos nos organizar na defesa do direito de todos de participarem das decisões que afetam as suas vidas.
Cada vez que uma pequena vitória acontece em favor dos pobres e descartados, é um demônio que foi calado e expulso da sociedade. Com a força de Deus dada a nós pela vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, somos capazes, guiados pelo Espírito, de darmos continuidade à prática exorcista de Jesus, isto é, libertar todos os possessos, resgatando-lhes a plena cidadania. Um beijo no seu coração.